Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A confeitaria encantada da senhorita Mirtes. A praça da Vila das Laranjeiras amanheceu com uma névoa fina que cheirava a casca de laranja. O coreto, ainda úmido do orvalho, refletia a luz pálida do sol. A confeitaria encantada da senhorita Mirtes abria suas portas azuis como quem abre um livro antigo. Com cuidado e reverência, o sino tocou 3 vezes, um som que parecia convidar para segredos e lembranças. Mirtes varria a calçada, ajeitava as cortinas de renda e colocava na vitrine um bolo simples, coberto por glacê branco e pequenas flores de açúcar. Ela falava baixinho com a massa enquanto a modelava, como se as receitas fossem velhas amigas. Havia um caderno de capa gasta sobre o balcão, cheio de anotações em tinta desbotada, receitas, nomes, datas e pequenas observações sobre quem havia provado cada fornada. Uma jovem passou devagar pela praça, puxando uma mala com rodinhas que rangiam. Clara olhou para a vitrine e parou. Havia algo no cartaz escrito à mão: Bolo dos Desejos, prove com o coração. Ela hesitou, respirou fundo e entrou. A campainha tilintou e Mirtes ergueu o olhar, sorrindo como se reconhecesse uma alma cansada. Sente aqui, disse Mirtes, apontando para uma cadeira junto à janela. Chá de ervas. Obrigada, respondeu Clara, sentando-se com as mãos frias. Eu vim de longe. Mirtes serviu o chá e trouxe uma fatia do bolo. O primeiro pedaço foi comedido, quase cerimonial. Clara fechou os olhos ao provar. Um flash. A avó desenhando em uma mesa de cozinha, o cheiro de giz de massa, um riso que parecia feito de sol. O sabor trouxe lágrimas que ela não esperava. O que você deseja, minha querida? Perguntou Mirtes, sem pressa. Clara engoliu. Limpou o canto dos olhos com o dorso da mão e falou, com voz baixa. Eu costumava desenhar. Era o que eu sabia fazer. Mas perdi o emprego, e com ele, parece que perdi a coragem. Mirtes assentiu, como se já soubesse. Do balcão, tirou um biscoito em forma de lápis, embrulhado em papel pardo. Leve, disse. Quando desenhar, não pense em público, nem em aprovação. Pense no que te faz respirar mais leve. Clara sorriu, guardou o biscoito no bolso e saiu com passos mais firmes. Do lado de fora, a cidade observava. Uma senhora que varria à frente da loja ao lado, um carteiro que passava, um menino que corria com um carrinho de madeira. A notícia do bolo começou a se espalhar como um aroma. Naquela tarde, Joaquim entrou na confeitaria. Homem de postura rígida, dono da fábrica local, ele pediu um pão rústico. Mirtes, com a intuição que vinha de anos de ouvir massas pessoas, ofereceu um pão de mel com especiarias. Não costumo chorar por pão, murmurou Joaquim, depois de provar. Mas isso lembra minha mãe. Mirtes não perguntou mais. Quando Joaquim saiu, deixou um envelope sobre o balcão. Era uma carta que ele não conseguirá entregar há anos. A confeitaria, sem alarde, tornava possível o que o orgulho e o medo haviam impedido. Naquela semana, a vitrine passou a exibir pequenos bilhetes de agradecimento deixados por clientes. Um menino desenhou um sol com um glacê. Uma professora escreveu sobre a paz que sentirá ao provar um biscoito. Clara voltou várias vezes, cada visita um pouco menos tímida. Em uma tarde, trouxe um caderno de desenhos e, com mãos trêmulas, desenhou uma pequena laranjeira no canto da vitrine. Mirtes observou, sorriu e ofereceu um pote de glacê rosa. Use com cuidado, disse. O que você desenha pode florescer. Clara riu, surpresa com a seriedade da frase, e sentiu pela primeira vez, em muito tempo, que havia um caminho de volta para si mesma. As semanas que se seguiram foram de movimento e calor humano. A confeitaria tornou-se um ponto de encontro, onde vozes se misturavam ao som de colheres e fornos. Mirtes conhecia os clientes pelo jeito de pedir. A senhora que sempre pedia chá com 2 colheres de açúcar, o jovem carteiro que gostava de pão integral, a menina que vinha com um caderno para desenhar. Clara começou a desenhar na vitrine com mais frequência. Seus traços ganharam confiança. Crianças batiam no vidro para pedir desenhos de animais, e adultos pediam retratos em glacê para aniversários. Mirtes ofereceu a Clara um pequeno emprego,
ajudar na decoração dos doces e dar oficinas de desenho para crianças aos sábados. Não sei se sou boa professora, disse Clara, insegura. Ensinar é lembrar, respondeu Mirtes. Você só precisa lembrar como foi quando alguém te ensinou pela primeira vez. Enquanto isso, a cidade enfrentava uma nuvem de preocupação. A fábrica de Joaquim passava por dificuldades. Havia rumores de demissões e reuniões tensas. A prefeitura anunciou uma feira de inverno para atrair visitantes, e a confeitaria encantada foi convidada a participar. Mirtes viu ali uma oportunidade de unir a comunidade e contar a história da vila através de sabores. Durante os preparativos, Rafael apareceu. Jovem padeiro que voltará à cidade após anos de estudo, trazia na mochila técnicas modernas e um respeito profundo pela tradição. Ele e Clara se entenderam na primeira fornada. Você desenha bem, disse Rafael, observando Clara cobrir um bolo com glacê. Você assa bem, retrucou ela, sorrindo. A amizade entre eles cresceu em torno de receitas e conversas noturnas. Rafael falava de fermentações longas e texturas. Clara falava de cores e composições. Mirtes observava, satisfeita, como se cada nova fornada fosse também um pequeno encontro de destinos. No dia da feira, a praça encheu de barracas e risos. A mesa da confeitaria era um espetáculo, bolos que lembravam a colheita de laranjas, biscoitos que lembravam festas de rua, e um grande bolo central que simbolizava a esperança. Um casal idoso, que havia perdido a filha anos antes, provou o bolo e chorou de emoção. Uma menina tímida cantou uma nota pura depois de provar o macarrão. O jornalista local, que chegará cético, saiu com os olhos marejados e escreveu uma matéria que falava de esperança. Mas nem todos reagiram com ternura. Alguns comerciantes, temendo perder clientes, murmuravam que a confeitaria atraía a atenção demais. Havia desconfiança, e a cidade, por um momento, pareceu dividida entre curiosidade e medo. Mirtes, com sua calma habitual, respondeu às perguntas com simplicidade. Não há truques, apenas escuta. A feira terminou com aplausos e lágrimas. A fábrica de Joaquim recebeu uma encomenda grande. Bolos para uma confraternização que ajudaria a manter empregos. Rafael decidiu ficar e trabalhar com Mirtes. Clara planejava uma exposição de seus desenhos na vitrine da confeitaria. A magia, pensou Mirtes, funcionava melhor quando compartilhada. Numa noite, após o fechamento, Mirtes abriu um pequeno bilhete que guardava no bolso. Uma receita antiga, escrita pela amiga que lhe ensinara a ouvir. Havia algo ali que parecia prometer mais do que sabor. Prometia coragem. A tempestade veio numa madrugada de vento cortante. As janelas da vila bateram, e a chuva parecia querer levar tudo. Pela manhã, a praça estava transformada. Galhos caídos, lama, e a vitrine da confeitaria estilhaçada. Parte do estoque havia sido perdido. Para Mirtes, aquilo foi um teste. Vamos consertar, disse ela, com voz firme. Juntos, Clara, Rafael e moradores apareceram com panos, tábuas e ferramentas. A comunidade, lembrando-se do que a confeitaria havia feito por tantos, ofereceu ajuda sem hesitar. Crianças colaram cartazes coloridos. Um carpinteiro consertou a vitrine. Voluntários secaram fornos e organizaram doações. Durante a limpeza, Clara encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário. Dentro, cartas amareladas e uma receita incompleta. Mirtes pegou uma das cartas com mãos trêmulas. Esta receita veio de uma amiga, disse ela, olhando para as letras desbotadas. Ela acreditava que os doces podiam curar corações partidos. Mas a receita pede algo que não se compra em mercados. O que pede? Perguntou Clara. Coragem para perdoar e para pedir perdão, respondeu Mirtes. E um gesto que venha do coração. Enquanto a cidade se recompunha, tensões surgiram. Joaquim, pressionado por problemas na fábrica, tornou-se mais rígido. Trabalhadores exigiam garantias. A confeitaria, que sempre fora um espaço de reconciliação, viu-se no meio de debates. Mirtes decidiu agir de forma prática. Organizou uma roda de conversa na praça e distribuiu pãezinhos de mel com especiarias. Comida lembra histórias, disse Mirtes ao microfone improvisado. Quem quiser, compartilha. No início, a conversa foi tensa. Palavras duras foram ditas. Mas, aos poucos, memórias e medos vieram à tona. Joaquim falou sobre a pressão de manter empregos,
Um trabalhador falou sobre a dignidade do trabalho. A partilha de pães e histórias suavizou os ânimos. Não foi uma solução mágica, mas foi um começo. No meio desse turbilhão, Clara recebeu uma notícia. Uma galeria na cidade grande queria expor seus desenhos. Era uma oportunidade que poderia levá-la embora. Ela sentia um conflito profundo: partir para crescer ou ficar para ajudar a vila que a acolhera. Rafael percebeu sua angústia. Sem pressa, ofereceu apoio. O que você escolher, eu apoio, disse ele. Aqui ou lá, o que importa é que seja por amor. Mirtes, com a sabedoria de quem já viveu muitas estações, disse apenas: o coração sabe quando partir e quando ficar. Escolha por amor, não por medo. A tempestade trouxe também uma revelação sobre Mirtes. Em uma carta, a amiga confessava ter partido sem dizer adeus, e Mirtes carregava a culpa por não ter conseguido impedir. A receita incompleta, então, pedia não só coragem, mas perdão, inclusive o perdão a si mesma. Mirtes, que sempre ajudara outros a encontrar coragem, percebeu que também precisava de cura. Ao final do capítulo, a vitrine estava consertada, a praça respirava alívio, e Clara tomou uma decisão. Aceitaria a exposição na cidade grande, mas combinou com Mirtes que faria uma mostra permanente na vila e continuaria as oficinas. Não era um adeus, mas uma expansão. Rafael decidiu ficar e transformar a padaria em espaço de aprendizado para jovens. Mirtes, sorrindo, preparou uma fornada de corações de massa folhada, recheados com compota de laranja, para celebrar a coragem de seguir e a coragem de ficar. Com a vila mais unida e a confeitaria recuperada, Mirtes sentiu que era hora de completar a receita antiga. Reuniu Clara, Rafael e moradores que haviam se mostrado dedicados. A receita incompleta exigia um ingrediente simbólico, um gesto de reconciliação. Mirtes pediu que cada um trouxesse uma lembrança que representasse um pedido de perdão ou um ato de gratidão. As lembranças foram colocadas em um cesto: uma carta amarelada, um lenço bordado, um bilhete de desculpas, uma fotografia. Mirtes explicou que a receita precisava ser feita com intenção, não apenas com medidas. Misturem com cuidado, disse ela. Não é só farinha e açúcar. É memória, é coragem. Enquanto a massa crescia, o aroma se espalhou pela vila. Pessoas que passavam paravam, fechavam os olhos e lembravam. Quando o doce saiu do forno, era delicado. Camadas de massa leve, recheio de compota de laranja e um brilho de açúcar que lembrava estrelas. Mirtes chamou a criação de doce do futuro. Não promete riquezas, explicou ela, mas convida a olhar adiante com esperança. Ao provar, cada pessoa sentiu algo diferente: perdão, coragem, alívio, certeza de recomeço. Joaquim pediu desculpas a um antigo colega. O colega ofereceu um abraço que selou a reconciliação. Clara sentiu que sua arte poderia tocar vidas em qualquer lugar. Rafael sentiu que havia encontrado um lar onde sua técnica e seu coração eram valorizados. A confeitaria tornou-se símbolo de transformação. Pessoas de vilas vizinhas começaram a visitar, não apenas pela doçura, mas pela possibilidade de encontrar um espelho para seus desejos. Mirtes, que sempre fora discreta sobre sua história, abriu o caderno de receitas e ensinou algumas técnicas à comunidade. Ela sabia que a magia funcionava melhor quando compartilhada. No epílogo, Clara inaugurou sua exposição na cidade grande, com uma vitrine que trazia desenhos inspirados nos doces da confeitaria. Rafael organizou oficinas de panificação para jovens aprendizes. A vila instituiu uma festa anual em homenagem à confeitaria, onde cada família trazia um doce que contava sua história. Mirtes, sentada em sua cadeira favorita, observava tudo com um sorriso sereno. Numa tarde dourada, uma criança entrou na confeitaria, segurando a mão da avó. Apontou para o bolo central e perguntou: "O que é aquele bolo?" Mirtes olhou para a criança, com os olhos cheios de ternura, e respondeu: "É um bolo que ajuda a gente a lembrar do que é importante." A criança sorriu. A avó apertou a mão da neta, e o sino da confeitaria tocou. Lá fora, a praça brilhava sob o entardecer. Enquanto houvesse corações dispostos a desejar, haveria sempre um doce pronto para ajudar a realizá-los. História 2. O relógio que parou às 23h59. A cidade parecia pequena demais para os segredos que carregava. Casas alinhadas como livros numa prateleira.
ruas que se curvavam como se quisessem proteger o centro. No coração desse lugar, um relógio antigo na torre da igreja que marcava as horas com uma voz grave e familiar. Para muitos, o relógio era apenas um ornamento. Para Henrique, era o sinal de que a vida seguia seu curso previsível. Ele trabalhava na mesma oficina de concertos há anos, mãos calejadas, olhar cansado, rotina desenhada em passos repetidos. A véspera de Natal, para ele, era sempre igual. Jantar simples, uma ligação rápida para a mãe, e a sensação de que algo importante ficava sempre por dizer. Naquele ano, porém, algo estranho aconteceu. Às 23h59, quando Henrique fechou a porta da oficina e olhou para o céu, o relógio da torre bateu. Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. O ponteiro dos minutos hesitou. E Henrique sentiu um arrepio. Quando o relógio marcou meia-noite, tudo recomeçou, mas não como antes. Ele acordou na manhã da véspera, com o mesmo café esfriando na mesa, a mesma notícia no jornal, a mesma sensação de que o tempo havia dado uma volta sobre si mesmo. No começo, Henrique pensou que era um sonho estranho. Viveu o dia como se fosse um ator repetindo falas, tentando não tropeçar nas mesmas palavras. Mas quando o relógio bateu 23h59 de novo, e o mundo se fechou como uma concha, ele percebeu que não era sonho. Era repetição. A véspera recomeçava, e ele voltava a viver as mesmas horas, as mesmas conversas, as mesmas oportunidades que deixará passar. A primeira repetição trouxe confusão. A segunda, desespero. Henrique tentou mudar pequenas coisas. Atendeu o telefone que antes ignorara. Comprou flores para a mãe. Falou com o vizinho que sempre cumprimentava com um aceno. Nada parecia alterar o curso da noite. Às 23h59, o relógio da torre batia e o mundo se dobrava sobre si mesmo, devolvendo-o ao começo da véspera. A sensação de impotência era como um nó na garganta. Na terceira vez, Henrique decidiu observar. Em vez de tentar forçar grandes gestos, ele passou a notar detalhes. O tremeluzir das luzes na praça, o riso de uma criança que passava de bicicleta, a maneira como a dona do café ajeitava a toalha sobre a mesa. Havia beleza nas pequenas coisas. Pela primeira vez, ele permitiu-se sentir. Quando a noite chegou, o relógio bateu 23h59 e o mundo se fechou. Mas Henrique já não era o mesmo homem que havia começado a véspera pela primeira vez. Havia uma leveza nova em seus passos, uma atenção que antes lhe faltara. A repetição, que parecia punição, começou a se revelar como convite. Cada véspera devolvida era uma chance de reparar, de dizer o que não dissera, de ouvir o que não ouvirá. Henrique percebeu que a vida que precisava ser acertada não era apenas a sua rotina, mas as pontes que havia deixado inacabadas. Um pedido de desculpas que não fizera, um abraço que evitara, um sonho que abandonara por medo. O relógio que parava às 23h59 não era um carrasco. Era um mestre paciente, oferecendo lições em ciclos. Naquela primeira fase, Henrique aprendeu a escutar. Escutou a mãe ao telefone com atenção que antes não tinha. Ouviu o vizinho contar sobre a neta que vinha visitar. Ouviu a dona do café confessar que sentia saudade de cantar. E, ao ouvir, sentiu o peso de suas próprias palavras não ditas. Quando a véspera recomeçou, ele já trazia no bolso um bilhete com uma frase que queria dizer há anos. O relógio bateu 23h59, e Henrique dormiu com a sensação de que, talvez, a repetição fosse uma oportunidade para aprender a viver de verdade. A quarta véspera trouxe consigo uma inquietação diferente. Henrique já não se limitava a pequenas gentilezas. Começava a experimentar mudanças que exigiam coragem. Na oficina, em vez de aceitar ordens sem questionar, ele conversou com o patrão sobre um projeto que sempre quisera desenvolver. Restaurar relógios antigos e escrever sobre as histórias que cada peça carregava. O patrão, surpreso, ouviu com atenção. Pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que sua voz tinha peso. Mas nem todas as mudanças eram fáceis. Ao tentar se aproximar de sua filha, com quem havia se distanciado após um desentendimento antigo, Henrique sentiu o medo de ser rejeitado. Ele telefonou, deixou uma mensagem, e quando a filha atendeu, as palavras saíram trêmulas. Havia culpa nas pausas, arrependimento nas frases. Ao final da conversa, um convite tímido para um café no dia seguinte. Henrique sorriu com lágrimas nos olhos.
A véspera parecia abrir portas que ele acreditara fechadas. A cada repetição, Henrique experimentava diferentes versões de si mesmo. Em uma, era impulsivo e tentava consertar tudo de uma vez, o que gerava confusão e mal-entendidos. Em outra, era cauteloso demais, e as oportunidades escapavam como areia entre os dedos. Aos poucos, aprendeu que a medida certa estava entre o impulso e a hesitação. Agir com sinceridade, sem pressa, sem teatralidade. A vida, percebeu, não precisava de gestos grandiosos para ser transformada, precisava de presença. Houve uma véspera em que Henrique decidiu visitar a igreja da cidade. Sentou-se no banco de madeira, observou as velas e deixou que as memórias viessem. Lembrou-se do pai, que lhe ensinara a consertar relógios com paciência. Lembrou-se de promessas feitas e não cumpridas. Ali, em silêncio, Henrique pediu perdão a si mesmo por ter permitido que o medo moldasse suas escolhas. Ao sair, sentiu um alívio que não sabia existir. A repetição também trouxe encontros inesperados. Conheceu Ana, voluntária do centro comunitário, que organizava uma ceia para pessoas sozinhas. Ela tinha um sorriso que parecia feito de sol e uma capacidade de ouvir que o deixou surpreso. Conversaram sobre livros, sobre música, sobre o que significava ter coragem de recomeçar. Ana não julgava, apenas oferecia companhia. Henrique, que sempre se considerará um homem prático demais para sentimentalismos, descobriu que havia espaço para ternura em sua vida. Mas havia dias em que o relógio parecia testar sua determinação. Em uma véspera, Henrique recebeu uma notícia que o abalou. A oficina corria risco de fechar por falta de clientes. O medo antigo, que o acompanhará por anos, voltou com força. Ele poderia ceder ao desânimo e aceitar o fim, ou poderia lutar, reinventar o negócio, buscar novos caminhos. A repetição ofereceu tempo para pensar, planejar e agir. Henrique escolheu lutar. Propôs ao patrão uma ideia: transformar a oficina em um espaço de restauração e histórias, onde cada relógio contasse sua vida. O patrão, tocado pela paixão renovada do empregado, aceitou tentar. Quando a véspera recomeçou, Henrique já havia começado a escrever pequenas notas sobre cada relógio que restaurava. As histórias atraíram curiosos. Pessoas começaram a trazer peças antigas com memórias para compartilhar. A oficina ganhou nova vida, e Henrique sentiu que, ao acertar sua vida, também ajudava a costurar a história da cidade. O relógio que parava às 23h59 continuava a bater. Mas Henrique já não o via como punição. Via-o como um compasso que o guiava para escolhas mais verdadeiras. Com o passar das repetições, Henrique percebeu que algumas feridas exigiam mais do que boas intenções. Exigiam verdade. Havia uma relação que o pesava mais do que as outras. A relação com sua filha, Mariana. O desentendimento que o separara não fora apenas um mal-entendido. Fora uma série de silêncios e omissões que se acumularam ao longo dos anos. Para acertar sua vida, Henrique sabia que precisava ser honesto, mesmo que a honestidade doesse. Numa véspera particularmente clara, ele decidiu escrever uma carta. Não uma mensagem curta, mas uma carta longa, onde contaria seus medos, suas falhas e, sobretudo, seu amor. Passou horas escolhendo palavras, lembrando momentos, pedindo perdão por cada vez que preferira o trabalho à presença. Ao entregar a carta, sentiu o coração bater como um relógio acelerado. Mariana leu em silêncio, os olhos marejados. Havia dor ali, mas também reconhecimento. Ela não prometeu que tudo voltaria a ser como antes. Prometeu apenas ouvir. E isso já era começo. A verdade, porém, trouxe consequências. Em outra véspera, ao confessar a um amigo que havia negligenciado uma amizade por orgulho, Henrique enfrentou a frieza do outro. Nem todas as pessoas estavam prontas para perdoar. E nem todo pedido de desculpa era recebido com calor. Houve rejeição, e isso doeu. Mas Henrique aprendeu que a coragem de dizer a verdade não garantia reconciliação imediata. Garantia, no entanto, que ele não viveria mais em mentiras. A paz que buscava vinha da integridade, não da aprovação alheia. A repetição também o confrontou com escolhas profissionais. A oficina prosperava, mas Henrique sentia um chamado para algo além. Escrever sobre o tempo, sobre as histórias que os relógios guardavam. Em uma véspera, recebeu uma proposta de uma pequena editora local interessada em publicar suas crônicas.
Era uma chance de dar voz às memórias que colecionara. Aceitar significava arriscar estabilidade. Recusar significava manter a segurança e talvez viver com arrependimento. Henrique escolheu arriscar. Começou a escrever nas noites que antes gastava em preocupações, transformando concertos em narrativas. A cada véspera, as escolhas se tornavam mais claras. Ele aprendeu a distinguir entre o que era urgente e o que era importante. A pressa, que antes guiara suas decisões, deu lugar à atenção. Em vez de reagir, ele ponderava. Em vez de fugir, ele enfrentava. E, aos poucos, as relações que mais importavam começaram a se recompor. Mariana aceitou alguns encontros. O patrão apoiou a ideia do espaço de histórias. Ana tornou-se presença constante, não por caridade, mas por afinidade. Quando a véspera recomeçou, Henrique já não temia tanto o relógio. Sabia que ainda haveria desafios, que nem todas as feridas se curariam de imediato, mas sentia que caminhava em direção a uma vida mais alinhada com seus valores. O relógio que parava às 23h59 continuava a ensinar. A verdade tem preço, mas também liberta. Chegou um dia em que Henrique acordou e sentiu, sem saber porquê, que aquela véspera poderia ser diferente. Havia uma leve expectativa no ar, como se a cidade também aguardasse um desfecho. Ele percorreu as ruas com passos tranquilos, cumprimentando conhecidos, ouvindo histórias, entregando convites para a inauguração do novo espaço da oficina. Mariana havia confirmado presença. Ana prometera ajudar na organização. O patrão preparara um discurso simples. Ao longo do dia, Henrique revisitou momentos que, em repetições anteriores, haviam sido dolorosos. Em vez de evitá-los, ele os acolheu. Encontrou o vizinho que perderá a paciência tempos atrás, se pediu desculpas com sinceridade. Sentou-se com a dona do café e ouviu suas memórias de juventude. Recebeu um telefonema da mãe. Desta vez, falou sem pressa, contando sobre seus planos e ouvindo conselhos com gratidão. Cada gesto parecia compor uma melodia que, até então, soara dissonante. Quando a noite caiu, a praça estava iluminada por pequenas lâmpadas, e o sino da igreja soava com uma clareza que parecia abençoar o momento. A inauguração do espaço de restauração e histórias reuniu pessoas que, em outras vésperas, haviam passado sem notar. Havia risos, lágrimas contidas, e a sensação de que algo se completava. Henrique subiu ao pequeno palco improvisado, com voz firme. Falou sobre tempo, sobre memórias e sobre a coragem de recomeçar. O tempo não é inimigo, disse ele. Ele é tecido de momentos. E, às vezes, precisamos de muitas vésperas para aprender a costurar bem. Aplausos suaves. Mariana, na primeira fila, sorriu com os olhos brilhando. Ana segurou a mão de Henrique, e ele sentiu que a vida, finalmente, se alinhava com o que sempre desejara: presença, verdade e propósito. Quando o relógio da torre se aproximou das 23h59, Henrique não sentiu medo. Sentiu gratidão. Olhou para o céu, para as luzes da praça, para as pessoas que haviam caminhado com ele. O ponteiro dos minutos avançou, e o relógio bateu. Às 23h59, o mundo não se dobrou sobre si mesmo. O tempo seguiu. Henrique respirou fundo, como quem recebe um presente. Na manhã seguinte, a véspera não recomeçou. O relógio continuou a marcar as horas. E Henrique viveu um dia que não era repetição, mas consequência. As escolhas feitas nas vésperas anteriores frutificavam em gestos concretos. A oficina prosperava com visitantes que vinham ouvir histórias. A relação com Mariana avançava em pequenos encontros. Henrique escrevia, e suas crônicas encontravam leitores que se emocionavam com as memórias do tempo. O relógio que antes parava às 23h59 tornará-se, para Henrique, símbolo de aprendizado. Ele entendeu que a vida não precisava ser perfeita para ser verdadeira. Precisava, sim, de coragem para encarar o que se evitava. Aprendeu que o tempo pode ser mestre quando o coração está disposto a aprender. No fim, numa tarde de sol morno, Henrique sentou-se na frente da oficina, observou um relógio antigo que restaurara e sorriu. Ao seu lado, Mariana desenhava num caderno. Ana conversava com um cliente. O patrão passava com um pacote de bolos para a equipe. O sino da igreja tocou, marcando a hora, e Henrique sentiu que, finalmente, acertara sua vida não por ter evitado erros, mas por ter aprendido a consertá-los com amor.
Na manhã que se seguiu à última véspera, a cidade parecia respirar de um modo diferente. Não porque o tempo tivesse mudado, mas porque as pessoas que o habitavam haviam aprendido a ouvi-lo. Henrique abriu a oficina com a calma de quem já não corre contra ponteiros. E os relógios, um a um, voltaram a marcar horas com a mesma precisão de sempre, como se aprovassem a mudança que acontecerá dentro dele. Os clientes continuaram a chegar, mas agora traziam mais do que peças para consertar. Traziam histórias, fotografias, cartas antigas. Henrique passou a anotar cada relato em cadernos que, com o tempo, se tornaram pequenos livros de memórias. A oficina ganhou um cantinho com uma placa simples. Aqui se consertam relógios e se guardam lembranças. Pessoas de vilarejos vizinhos vinham ouvir as crônicas do tempo. Ao partir, levavam consigo não só um relógio restaurado, mas um pedaço de coragem. Mariana e Henrique foram costurando a relação com encontros que não precisavam de grandes gestos para serem verdadeiros. Um café, uma caminhada pela praça, o silêncio confortável de quem aprendeu a escutar. A presença substituiu as ausências antigas. E o perdão, quando veio, foi discreto e firme, como um ponteiro que retoma seu curso. Ana tornou-se amiga e parceira nas iniciativas comunitárias. Juntos, organizaram ceias e oficinas que reuniam quem se sentia só. O espaço de restauração e histórias prosperou. O patrão, antes cético, viu a oficina transformar-se em um lugar de encontro e decidiu apoiar a publicação das crônicas de Henrique. O primeiro livro saiu com capa simples e título singelo, Horas que Contam. Leitores escreveram cartas dizendo que, ao ler, haviam lembrado de paz, de amores, de escolhas que ainda podiam ser feitas. Numa tarde de outono, Henrique subiu à torre da igreja com um relógio antigo nas mãos, um presente de alguém que, anos antes, lhe ensinara a paciência. Subiu devagar, sentindo o vento e o cheiro das laranjeiras. No alto, olhou para a cidade que agora conhecia melhor. As ruas, as janelas, as pessoas que, de algum modo, haviam se tornado parte de sua história. Colocou o relógio no lugar. Antes de fechar a caixa, tocou levemente o vidro, como quem agradece. Ao descer, encontrou Mariana esperando na praça. Não houve palavras grandiosas. Houve um abraço que dizia tudo o que precisava ser dito. Henrique sorriu, sentindo que o tempo, finalmente, não era mais um inimigo a ser vencido, mas um companheiro que o ajudara a aprender. O sino da igreja bateu, marcando a hora. Henrique ouviu o som com gratidão. O relógio que antes parava às 23h59 tornou-se apenas um entre tantos, sem poderes visíveis, mas com um significado profundo. Lembrava-lhe que a vida oferece segundas chances, não para repetir erros, mas para escolher com mais verdade. Henrique continuou a viver, não em busca de perfeição, mas em busca de presença. E, quando a noite chegava, ele dormia tranquilo, sabendo que cada dia era uma nova véspera, uma oportunidade para amar, consertar e ser inteiro.